Olá pessoal, no nosso vídeo dessa semana eu vou falar sobre como resumir um capítulo de um livro, que é uma atividade bem comum solicitada por professores e professoras. Então eu estou aqui com o Word aberto para a gente fazer um passo a passo, vou mostrar aqui uma sugestão de como você poderá fazer essa atividade. Então no primeiro momento é importante a gente destacar que o resumo, a gente não deve copiar trechos do material que estamos lendo, né? E nem iremos apresentar nossa opinião sobre o conteúdo, do tipo você dizer se você concorda ou se você não concorda com aquele texto. O que você vai escrever aqui, né, que a gente vai ver aqui uma proposta, é o que você entendeu sobre o texto que você leu. Então você vai escrever as principais ideias de um autor, só que com outras palavras. Então vamos aqui começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar aqui essa página para que ela fique de acordo com a norma ABNT. Então como é que você vai fazer aqui? Você vem aqui para o layout da página, tá certo? Aqui, olha, aqui em cima, então aqui em layout da página, o que é que eu vou fazer? Eu vou logo organizar aqui a questão das margens. Então, vou clicar, vem aqui imagens personalizadas, né? Quando eu clico aqui, eu vou deixar superior aqui com 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 e direita 2. Pronto, então é esse formato aqui que eu vou deixar, tá certo? Para ela ficar aqui no padrão da ABNT. Uma outra coisa que eu preciso ver aqui inicialmente é a questão do espaçamento, né? Então eu já confiro aqui, olha, então aqui em parágrafo, aqui tá 0, 0, antes e depois, então você já deixa aqui dessa forma, né? E aí agora já tá tudo ok aqui, e aí você pode colocar, digitar aqui na fonte Time New Roman 12 ou então Arial. São as duas fontes mais utilizadas para você fazer o trabalho, qualquer trabalho acadêmico, né? Então Time New Roman ou Arial no tamanho 12. Então vamos começar, pessoal. Eu já fui digitando aqui algumas coisinhas para a gente não deixar o vídeo muito longo, para vocês irem tendo a noção de cada parte aqui do resumo. Então vamos lá, a primeira coisa importante aqui é a gente colocar a logomarca da sua instituição, tá certo? Para identificar ali o nome da sua instituição, a disciplina do professor ou da professora que está lhe pedindo, o nome do professor ou da professora. É importante que você coloque aqui o nome completo do professor, tá certo? Não coloque, né, só o primeiro nome, tá? Então você coloca o nome completo e aqui em discente você vai colocar o seu nome, né? E aí depois você vai colocar aqui identificando, que é um resumo, tá certo? Então você pode colocar aqui centralizado, né? Todo maiúsculo. E aí você vem aqui para baixo, então eu tô dando um espaço de 1,5, né? Então se vocês olharem, olha aqui o meu espaçamento, ele é de 1,5. Então você vai dar um espaço de 1,5, vai colocar o nomezinho aqui, referência, né? E aí a gente já vai colocar aqui a referência, tá certo? De acordo com a BNT. Pessoal, veja bem, essa referência aqui é a referência do capítulo do livro. Como é que você vai fazer? Você vai colocar o autor desse capítulo do livro. Então, por exemplo, esse livro aqui é escrito por um autor que o primeiro nome dele começa com a letra R, o segundo com a letra S e o último sobrenome dele é com Lima. Então, você vai colocar o último sobrenome dele aqui entrando, maiúsculo, vírgula, e as iniciais dos outros nomes, que são os primeiros nomes dele, né? Então, você bota as iniciais, vai colocar aqui o título do capítulo. O título do capítulo que você vai resumir. Você coloca um ponto, vai colocar in, 2 pontos. Esse in, ele é itálico. E aí, você vai e coloca Lima, R.S. O que é isso aqui? É o autor do livro. No caso, aqui que eu tô mostrando para vocês, o autor do capítulo é o mesmo do livro, mas acontece algumas vezes de não ser. Por exemplo, você tem um livro que eu escrevi esse livro, certo? Eu sou organizadora desse livro, e dentro desse livro tem capítulos de vários outros autores. Por exemplo, tem um capítulo seu dentro do meu livro. Então, fica diferente. O capítulo, ele é seu aqui, mas essa parte aqui dentro, a autoria é minha, né? E aí, no caso, como aqui é o mesmo, então é um livro dele mesmo e dentro tem esse capítulo que eu vou resumir. Então, vai ficar igual, tá certo? Fica do mesmo jeito aqui. Aqui vem o nome do livro. O nome do livro você vai colocar em negrito. Aí, tanto você pode colocar em negrito, como você pode colocar em itálico. Depois, a cidade, a editora, o ano e a página. A página do capítulo que você vai resumir.
Quando você terminar aqui, você deve lembrar que essa referência, ela é recuada à esquerda, certo? De acordo com a BNT. Então, você vai e clica aqui em cima, olha, recuada à esquerda, pronto, então tá tudo bem. Agora, a gente já vai começar a escrever. E aí, como é que a gente vai fazer, pessoal? Aqui, para iniciar essa escrita, como é que a gente deve fazer? Então, veja bem. No primeiro momento, eu considero importante a gente fazer uma identificação do capítulo, certo? Até para localizar quem está lendo esse resumo. Apesar de ter aqui na referência, né, como a gente já colocou aqui, a gente já ter colocado nessa referência qual era o capítulo que a gente ia fazer, então, mas eu acho relevante a gente escrever. Então, poderia ser mais ou menos assim. Aí coloco o nome do capítulo, Sociologia Histórica da Infância, que é o nome do capítulo que eu estou resumindo, capítulo do livro tal, o nome do livro, que é capítulo do livro Abordagem sobre a História da Infância Brasileira, o autor, aí eu colocaria o nome do autor completo, certo? Começando aqui pelo nome dele, né, o primeiro nome dele, até o último sobrenome, certo? Aborda a questão então ele está falando sobre o quê nesse resumo? Então, aqui você pode colocar só o assunto principal, o que é que ele defende. Então, é um resumo falando sobre, por exemplo, a infância, quando surgiu, os aspectos da infância, sob a visão da sociologia, certo? Então, assim, é a ideia principal que você viu naquele capítulo, né? E aí você já vai e coloca aqui. Então, o autor destaca principalmente o quê? É exatamente essa ideia principal. Se você acha que aqui, quando você colocou o assunto principal, o que ele defende, já ficou ok, então pronto, você não precisa entrar aqui em detalhes, tá certo? Ele destaca principalmente o quê? Se você já colocou o assunto principal aqui, né? Então, se você acha que já ficou claro realmente o que ele aborda, então você já pode vir aqui para o segundo parágrafo. E aí, no segundo parágrafo, o que é que a gente vai fazer aqui no segundo parágrafo? A gente vai falar sobre a característica desse capítulo. Então, como eu vou mostrar a característica desse capítulo, o que é que a gente poderia escrever, né? A gente poderia falar se esse capítulo ele é subdividido em algumas seções, porque o que é que ocorre? Você pode ter o capítulo lá, Sociologia Histórica da Infância. Aí ele começa, por exemplo, com conceito, ele bota um nomezinho, assim, conceito, aí ele escreve um texto. Aí depois ele bota assim, abordagens sobre a visão de não sei de quem. Aí ele vai e escreve. Então, quer dizer, ele é subdividido. Esse capítulo ele é subdividido. Então, se ele for subdividido, então eu acho interessante você explicar pra gente como foi feita essa subdivisão, né? Então, o capítulo é subdividido em tantas partes. Então, ele dividiu em quantas, né? E aí, agora a gente vai fazer uma indicação rápida do que ele trata, que são os temas centrais, né? Os temas centrais desse texto é exatamente essas subdivisões, certo? As subdivisões que ele fez. E aí, uma coisa que você pode escrever também é o seguinte, esse capítulo, ele é só bibliográfico ou é resultado de uma pesquisa que ele fez? Por exemplo, ele entrevistou pessoas, né? Ele ouviu entidades, ouviu organizações, ou ele está só trazendo os conceitos, assim, é um capítulo de livro teórico. Então, eu acho importante você colocar, tá certo? Então, trata-se de um capítulo teórico, né? Onde o autor vai trazendo vários outros autores para defender a sua ideia, certo? Então, você pode colocar isso, né? Se ele cita pesquisas ou se ele trabalha só conceitos, né? E ele pode também não citar ninguém, tá certo? Você pode colocar que é um capítulo bibliográfico, né? Onde ele vai se desenvolvendo as suas principais ideias aí ao longo do texto. Então, aqui a gente localizou. Veja bem, se o seu capítulo ele não tiver subdividido, então você já pode passar para o próximo parágrafo. Então, você olhou lá o seu texto, ele não tem subdivisões, né? Do tipo conceito, abordagens, classificação, ele não tem isso. Então, quando você sair daqui, dessa apresentação inicial, você já pode vir aqui para o terceiro parágrafo, tá certo? Que aí já é o parágrafo onde a gente vai começar, né, a explicar as ideias principais dele. Então, desse terceiro parágrafo aqui em diante, você irá escrever sobre a ideia principal de cada seção, certo? De cada seção,
ou de trechos que você considera importante com as suas palavras, ou seja, eu vou dizer de outra forma. Então, eu não vou ficar copiando do mesmo jeito que o autor colocou no texto, não. Você não pode fazer isso. Você vai lendo, tá certo? Vai interpretando, olha, ele tá falando agora sobre isso, depois ele falou sobre isso daqui. Você vai sentindo quando ele vai mudando de assunto, assim, mudando de ideia. Na realidade, o assunto é um só, né, do capítulo, mas você vai sentindo que ele vai trazendo novas ideias sobre aquele assunto. Pronto, essas novas ideias são as ideias que ele vai defender ao longo do trabalho dele. Então aí você vai trazer, tá certo? A partir desse terceiro parágrafo aqui, você vai trazer as ideias principais aí de cada sessão, que você considera importante, né? E eu vou escrevendo de outra forma, tá certo? Não vou escrever do jeito que ele colocou, não, né? E aí aqui você vai escrever quantos parágrafos forem necessários, né? Aqui não tem como a gente dizer, não, escreva só 10 parágrafos sobre isso. Não, porque vai depender muito do tamanho do texto, certo? Então, você vai explicar aqui as ideias centrais do capítulo de acordo com o ponto de vista do autor, né? O que ele está dizendo, mas com suas palavras. Então, o que foi que o autor analisou nesse capítulo? É isso que a gente quer saber. Quando eu faço essa pergunta para você, o que foi que o autor analisou, aí a sua resposta, a resposta que você está dando aqui para mim, é exatamente o que você vai escrever. Olha, ele analisou esse aspecto, depois ele foi analisando o outro, depois ele disse tal coisa. É exatamente isso que você vai escrever aqui, tá certo? Desses parágrafos aqui para frente. Então aqui, pessoal, como eu coloquei, você vai desenvolvendo. Você pode colocar o texto afirma que, em alguns parágrafos, né? Logo após, o autor diz que. É importante, assim, porque você vai trazendo várias ideias diferentes que ele está escrevendo no capítulo. Só que é importante você ter uma coerência nesse seu texto, né? Então, assim, são coisas diferentes. Se você não ficar preocupado em juntar essas ideias e escrevendo de uma forma que a gente entenda, o seu texto vai ficar tipo fragmentado. Então, às vezes, você utilizar essas entradas aqui ajuda. Além disso, o texto mostra que aí você vai e escreve, certo? Outro ponto defendido pelo autor aí você vai e escreve também. Então, quer dizer, você está fazendo que o texto ele fique todo coerente, né? A gente vai lendo e a gente vai sentindo que realmente você está respeitando ali a ordem, tá certo? Que o autor trouxe. Então, nesses parágrafos aqui que vocês vão escrever, né, essas ideias principais, como eu disse, não tem como a gente ficar dizendo a quantidade, porque depende muito do tamanho do capítulo que você tá resumindo. Então, você vai ignorar detalhes menores e relevantes. Então, assim, se ele bota uma ideia lá, e ele vai e explica aquilo ali, não sei quantas formas diferentes, então não precisa você ir para esses detalhes, não. Tá certo? Você pode pegar o geral, né, e escrever o que você entendeu daquele geral. Sobre o tamanho, é uma coisa que muita gente tem dúvida, né, quando vai fazer o resumo. Só para você ter uma ideia, o seu resumo ele vai ficar com mais ou menos 1/4 do trabalho original. Só para você ter uma noção. Você tem que ver se seu professor, sua professora pediu uma quantidade de páginas. Se ele não tiver pedido, né, ou ela não tiver solicitado isso, então o seu texto ele vai ficar com mais ou menos 1/4 do trabalho original, né? Então, por exemplo, você vai pegar o número de páginas, o capítulo e dividir por 4. Se você está com um capítulo de 12 páginas, por exemplo, eu dividindo, 12 dividido por 4 dá 3 páginas. Então, 3 páginas seria o tamanho, né, aqui do meu resumo. E aí, era exatamente essa parte aqui, né, das ideias que eu falei para vocês, que a gente vai apresentando essas ideias, que vai pegar aí a maior parte desse resumo, né? Então, uma coisa muito importante, pessoal, quando vocês começarem a desenvolver essa parte aqui do texto, é você respeitar a sequência do texto original. Então, assim, não fique indo lá para frente e depois voltando, indo lá para frente e voltando. Não, isso não é o correto. O correto é realmente a gente obedecer a sequência. Então, se você notar que ele comenta muito sobre uma determinada ideia, é sinal que aquela ideia é importante. E aí, com certeza, você vai precisar escrever essa ideia no seu resumo, né? E aí, quando você achar que já foi suficiente, assim, você já realmente abordou aqui as ideias principais, aí você vai aqui finalizar o seu texto, né? E aí você vem aqui para a conclusão, né? E aí você pode começar com uma frase mais ou menos assim: por fim, o autor afirma que... Pronto, então assim, no final de tudo, que ele falou aquele texto todinho, no final, o que foi que ele disse?
sobre o assunto, que como foi que ele concluiu a escrita desse capítulo. Então pronto, você lê, tá certo? E aí você interpreta, né? E aí você vai e escreve com as suas palavras, tá certo? Então, na primeira leitura que você for fazer, você faz desse texto, né, que você vai resumir, você faz essa primeira leitura de uma forma bem rápida, certo? Assim, não precisa você ir ali palavra por palavra, não. Na primeira leitura, né? Observe bem direitinho a primeira e a segunda linha de cada parágrafo, né? Quando você fizer isso, você já vai ter uma noção geral do texto, né? Do capítulo. Aí depois, realmente, quando você vier para a segunda leitura, aí você vai ler com mais atenção, para ver quais as informações que realmente vão entrar no seu resumo, tá certo? Então você pode fazer a primeira leitura aqui do capítulo, uma leitura mais rápida, né? E depois você faz uma leitura um pouco com mais atenção, tá certo? E já vai vendo quais são as ideias principais ali que ele tá destacando no texto para você escrever aqui no seu trabalho, tá bom? Pessoal, então esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até a próxima.